pessoal, eu sou Mary Oliveira, designer de interiores, e para quem já me acompanha aqui sabe que eu estou mostrando o meu apartamento 48 metros quadrados, PCD. Nós fizemos um tour, mostrei o tamanho do apartamento, cada cômodo, e vocês puderam ver as vantagens de se comprar um apartamento PCD. Além disso, nós vimos também a minha cozinha, como eu projetei essa cozinha, e no último vídeo nós vimos como fazer a instalação da bancada. E aí eu mostrei um pouquinho para vocês do off da bancada, para vocês verem os suportes, né, tudo mais que é utilizado para que essa bancada possa ser instalada. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre elétrica e hidráulica, que são partes essenciais do seu projeto. Conforme eu já havia falado, a bancada ela vem depois do revestimento, de preferência, tá? A elétrica e a hidráulica vem antes do revestimento. Então você vai fazer uma reforma na sua casa, você vai mudar revestimento, você vai mandar fazer móveis planejados, você vai instalar uma bancada nova, você precisa saber qual é o ponto que vai ficar, pontos de água, onde que vai ficar as torneiras, onde vão ficar as cubas. Você precisa saber onde você vai instalar esse ponto de hidráulica e precisa também saber os pontos de elétrica, porque sem o ponto de elétrica que seja realmente planejado, você pode chegar na hora não ter como, por exemplo, ligar um forno se ele for elétrico. Você pode não ter como ligar um liquidificador e ficar dependendo de extensão ou de quebrar novamente ali o seu revestimento para refazer a elétrica e a hidráulica e ter muito mais dor de cabeça, tá bom? E óbvio que usar extensão não é seguro e também não fica nada estiloso. Então a gente vai ver um pouquinho da minha hidráulica e um pouquinho da minha elétrica para eu dar para vocês como exemplo e vocês também seguirem aí no projeto de vocês, sabendo que cada projeto é um projeto e tem a sua personalidade e tem as suas especificidades. Então o que eu vou mostrar aqui foi o que eu fiz no meu projeto. Pode ser que não sirva para o seu. Então o que você precisa ver é o que é específico para o seu projeto, tá bom? E o que eu vou mostrar aqui foi o que eu fiz no meu e o que pode te ajudar aí na hora de você, de uma maneira geral, né? Pode te ajudar aí na hora de você fazer a sua reforma. Então, a primeira coisa que a gente faz, eu vou mostrar aqui para vocês, é pensar na parte hidráulica. Porque, por exemplo, eu tenho aqui essa cuba farm. A minha cuba farm, ela poderia ter ficado aqui na área de preparo. Inicialmente, nós tínhamos pensado em colocar a cuba no meio da cozinha. Só que a parte hidráulica dela estava toda alojada aqui nesse canto, aqui nesse lugar. E como a gente já sabia que a geladeira ficaria desse canto, nós pensamos, será que vai valer a pena deixar a cuba do lado da geladeira? Será que a gente vai conseguir utilizar isso de maneira funcional e prática pra gente? Nós decidimos deixar a cuba aqui mesmo, ao lado da geladeira. É muito prático pra gente também, porque a gente às vezes retira um alimento, precisa lavar, já tem uma cuba aqui ao lado. E a gente preferiu então deixar entre a cuba e o nosso cooktop esse espaço aqui de preparo. Agora, se eu tivesse que colocar a minha cuba ao lado do meu cooktop, que é o que normalmente fazem, né? Deixaria a cuba no meio da cozinha, eu teria que mexer na minha hidráulica. Eu teria que quebrar ali e trazer esse encanamento todo para essa região, para eu poder ter aqui a minha cuba no meio da cozinha. Pra gente ficou mais prático permanecer lá, nós gostamos da maneira como ficou a cozinha e nós deixamos lá. Mas se tivéssemos que trazer, a gente teria que fazer essa acomodação. Então, se você está fazendo a sua cozinha e você vai mudar a sua cuba de lugar, você precisa pensar primeiro na hidráulica. Não adianta depois que botou o revestimento, colocou a bancada, agora você dizer, ih, não gostei da cuba aqui não, agora eu quero botar em outro lugar. Vai ter que quebrar tudo, tá? Então isso tem que ser pensado antes, por isso que você tem que ter um projeto. Se você não tiver um projeto, você não vai fazer essa acomodação da parte hidráulica e depois você vai ter dor de cabeça, tá bom? E aí você vai ter que deixar no lugar que está. Eu deixei por opção, pra mim foi melhor, que eu preferi aqui, meu esposo, né, como vocês sabem, ele é o masterchef da casa, ele preferiu ter esse espaço de preparo aqui entre o cooktop e a pia. Mas se você quer uma pia no meio da cozinha e a sua hidráulica estiver em outro lugar, você vai ter que fazer essa instalação, você vai ter que puxar esse encanamento para o local que você realmente quer trabalhar, que você quer deixar a sua cuba, tá bom? Aqui eu tenho mais uma cuba e ela também
já tinha aqui todo o preparo dela, também já estava aqui, ou seja, eu não mexi nada de hidráulica porque eu realmente queria essa cuba aqui. Mas o que ia acontecer também com essa cuba? Um outro projetista que tinha feito o projeto de marcenaria para mim, ele tinha me indicado colocar a cuba do lado de cá para eu poder ter mais espaço ali naquela bancada. Não foi interessante para mim, eu não quis e por isso ela ficou lá. Mas se eu tivesse aceitado a dica desse colega, eu teria trazido essa cuba para cá e eu ia ter que mexer no encanamento, tá? Ia ser pouca coisa, mas teria que mexer. E isso tem que ser projetado antes, porque depois que a marcenaria entra, para você mexer na hidráulica, você tem que tirar ali a parte, né? A parte de trás do seu armário, senão você vai acabar danificando o seu armário. Então você acaba tendo que tirar algumas partes do armário para poder fazer essa troca de lugar ali da sua hidráulica. Você vai ter que pagar alguém para fazer esse trabalho. Se tivesse dentro do projeto, estaria previsto e não daria essa dor de cabeça, tá bom? Então essa é a parte importante da hidráulica, é você saber aonde vão ficar as suas cubas, para você poder colocar tudo no local exato e depois você não ter nenhuma dor de cabeça com tendo que trocar de lugar as coisas porque não foi projetado antes, tá bom? E com relação à elétrica, é a mesma coisa. Então aqui, por exemplo, na minha geladeira, eu tenho aqui um ponto para essa geladeira. Eu tenho um ponto de elétrica aqui atrás da própria geladeira. Então não precisei mexer nada. Quando eu projetei, eu já sabia que tinha esse ponto de elétrica aqui. Coloquei minha geladeira simplesmente e tá ali o ponto tranquilo. Eu não quis ter tomadas que eu encaixasse alguma coisa aqui na minha roda-banca. Então o que eu fiz? Eu também não deu para colocar aqui na minha bancada, não deu para colocar a torre elétrica. Eu também não queria torre elétrica, tá? Porque se a torre elétrica, o que acontece? Quando você coloca ela na sua bancada, se estiver próximo da área molhada, ela pode vazar água para dentro do seu armário. Então você acaba tendo prejuízo com a torre elétrica na sua bancada. Então eu não quis furar minha bancada para colocar a torre elétrica. Eu preferi colocar então uma tomada aqui embaixo do meu armário, tá vendo? Olha, eu fiz aqui, olha, uma tomada pro meu armário. E aí aqui eu ligo os elétrons que eu quero utilizar naquela hora. Esses elétrons, eles por enquanto estão aqui, mas eles ficam guardados. Então quando eu quero utilizar, eu coloco aqui, ligo ali e faço a utilização deles e depois guardo. Então minha bancada fica toda lisinha, toda limpinha. E eu tenho aqui essa que quando você olha assim, olha, não aparece. Só tá aparecendo porque eu tô me abaixando um pouquinho aqui. Aí você tá conseguindo ver ali meu ponto de tomada, tá bom? A minha tomada. E eu coloquei essa tomada aqui para poder ligar os elétrons. Agora, para ligar, por exemplo, o meu depurador de ar, eu tenho aqui em cima, olha, dentro do meu armário, tem um ponto e embaixo em cima é o ponto que liga o meu depurador e aqui embaixo é esse ponto que sai aqui para ligar a minha tomada, tá vendo? O eletricista colocou ali uma caixinha, né, para poder preservar ali o meu ponto e tá ali. Lá em cima, olha, ele passa para o outro lado com uma canaleta, tá bom? Eu tenho esse ponto aqui embaixo do armário para colocar os elétrons, eu tenho um ponto em cima para ligar o meu depurador e aqui embaixo, agora não vai dar para vocês verem porque o forno está aqui, né? Aqui embaixo eu tenho, ao lado do meu forno, eu tenho também um ponto de elétrica justamente para ligar esse forno. E aqui desse lado, onde fica a minha lave-seca, eu fiz o ponto de elétrica por baixo, depois eu mostro pra vocês, por baixo do meu armário, tá? Eu não coloquei o ponto atrás da lave-seca, eu coloquei embaixo do meu armário. E também, nesse armário de canto aqui, eu tenho uma tomada embaixo do armário, que liga a minha lave-seca, e tenho também uma tomada ao lado do armário, né? Colado ali na parede lateral do armário, onde eu ligo ali o meu purificador de água. Então, eu tenho duas tomadas nesse canto, que eles não estão também na parede, eles estão no armário. E eu fiz isso por quê? Porque qualquer problema que ela possa ter, que ela possa apresentar, eu tenho acesso imediato ali, rápido, à tomada dela que está abaixo do armário, ao lado dela. Depois eu vou fazer um vídeo e vou mostrar para vocês como é que ficou essa tomada, tá bom? E ela passa por dentro desse armário aqui também. Então eu tenho ponto para ligar meu purificador de água, eu tenho ponto para ligar minha lave-seca, para ligar o meu purificador de ar e para ligar os meus elétrons também, tá? E não coloquei torre aqui na minha cozinha. Gosto da torre, inclusive pensamos em colocar a torre
aqui no lugar dessa tomada. Mas aí achamos por bem que não precisava, né? Só nós dois, a gente não utiliza tanta coisa assim. Então a gente deixou só essa tomada aqui mesmo, que ela tem 3 entradas, tá? É uma tomada, mas ela tem 3 entradas. Então eu tenho aqui a possibilidade de ligar 3 elétrons só nessa tomada. Então não precisei da torre e todos esses pontos de tomadas aqui, eles estão me atendendo super bem. Então veja como tudo isso foi projetado, tudo isso foi pensado. Tá? Eu não coloquei ali aleatoriamente. Eu pensei, aonde vai ficar a minha lave seca? Aonde vai ficar meu purificador de água? Aonde vai ficar o meu purificador de ar? Eu pensei em tudo isso para poder colocar as tomadas nos lugares certos. E eu não precisei fazer tanta interferência nesses pontos. Os que eu puxei, eu coloquei ali com a canaleta, que fica no próprio armário, então ela fica muito bem camuflada. Não precisei quebrar a parede e ficou tudo muito bem projetado e muito funcional, muito prático para utilização da minha cozinha. Então verifica se isso é funcional para você, se vale a pena para você, e lembre-se, se você quiser mudar o seu ponto de elétrica, você precisa ver isso antes, tá? Por quê? É na sua marcenaria, é para o seu marceneiro que você vai dizer aonde vai ter pontos de elétrica, para ele poder deixar ali a entrada para você colocar os fios e fazer ali a sua parte elétrica. Então isso tudo precisa ser verificado antes, para você depois não ter dor de cabeça, ficar com fio, né, aparente, ficar aquela coisa feia. Então você precisa projetar isso tudo antes, para você depois não ter que chamar alguém para furar o seu armário, para poder fazer essa instalação de coisas que já poderiam estar no lugar quando o seu armário todo estiver instalado. Você vai ter o teu armário instalado, a tua elétrica no lugar, e você vai poder utilizar imediatamente. O que acontece com pessoas que não fazem projeto? Elas acabam instalando o móvel planejado sem pensar nisso antes, e depois tem que chamar alguém para furar. Então é mais prejuízo econômico, né, que você vai ter, é mais dinheiro jogado fora, coisa que você pode se prevenir antes se você tiver feito o projeto. Então acaba, gente, que projeto é economia, não é dinheiro jogado fora, é economia. Dinheiro jogado fora é projetar de maneira errada e depois tem que pagar por um serviço que já deveria ter sido feito se tivesse sido projetado com antecedência, tá bom? Eu sou Mary Oliveira, sou designer de interiores e eu utilizo esse canal para compartilhar com vocês informações técnicas, dicas e inspirações de decoração e reformas do apartamento pequeno, tá bom? Me segue para mais dicas, me segue para mais informações como essa. No próximo vídeo eu também vou continuar falando agora a respeito do encanamento de gás, para que vocês tenham essas informações e possam aplicar aí no projeto de vocês de maneira segura, tá bom? Então me segue e compartilha com quem você ama.